Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 7 de novembro e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje é dia de Bom Dia Saúde e vamos falar sobre câncer de próstata. Afinal, estamos no Novembro Azul. Dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que até o fim deste ano devem ser registrados mais de 68 mil novos casos da doença e cerca de 17 mil mortes. Para falar sobre sintomas, cuidados e tratamentos, recebemos os médicos urologistas Felisberto Serra. Doutor Felisberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigado, Nathalie. Bom dia, senhores telespectadores. É um prazer retornar a essa casa e é sempre bom estar aqui com vocês. E também André Tomé. Doutor André, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Muito obrigado pelo convite e gostaria de poder explanar sobre a questão do câncer de próstata e ver o que a gente pode ajudar a nossa população. Sem dúvida nenhuma. Informação é sempre muito importante. A partir de agora, você também é nosso convidado. Pode fazer a sua pergunta para os médicos que estão aqui hoje compondo a nossa bancada do Bom Dia Saúde, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Em pleno século XXI, na era da informação, na era da medicina extremamente avançada, ainda temos quase 70 mil novos casos de câncer de próstata previstos pelo INCA até o fim deste ano e um número de mortes ainda considerável. Quais são os fatores que contribuem ainda para esse número que parece que não baixa? Bom, os fatores não mudaram. O que precisa mudar é o cuidado que os homens têm que ter com si próprios. É exemplo das mulheres, né? Haja visto que o problema da preocupação em se diagnosticar mais precocemente o câncer de próstata foi semelhança com as mulheres, porque as mulheres procuram mais frequentemente seus médicos. Foi quando a Sociedade Brasileira de Urologia começou a estimular que os senhores procurassem os urologistas para que pudesse ser diagnosticado precocemente essa enfermidade cruel que, como você acabou de mostrar, dizima uma população enorme de pessoas, talvez ainda com a idade, que traz uma contribuição social muito grande. Sem dúvida nenhuma. O preconceito ainda é o grande problema, o grande desafio a ser vencido, doutor André? Sim. Eu costumo até brincar com meus pacientes que cerca de 80% das consultas dos homens ao urologista é a esposa que marca a consulta. Os outros 20% são o próprio paciente que marca a consulta, amando da esposa. Né? Então, ou seja, por iniciativa própria, quase 0%. Exatamente. Mas assim, a gente tem observado uma procura muito maior. E isso é extremamente importante, porque assim, os fatores de risco, o que a gente pode colocar, não existe um que seja determinadamente que seja um fator que vai levar ao aparecimento do câncer de próstata. Mas a gente sabe que os hábitos de vida estão mudando. O sedentarismo é muito grande pela questão do trabalho maçante, às vezes pela cobrança no trabalho, é cada vez maior. Hábitos alimentares irregulares, por exemplo, ingestão de gordura animal, que a gente sabe por trabalhos europeus que mostram que populações que ingerem uma quantidade grande de gordura animal favorece talvez um aparecimento do câncer de próstata, a obesidade e tal. Então são fatores que têm levado com essa vida que é mais corrida, maluca, exato, tem predisposto. Mas os homens estão procurando mais o atendimento. Mas como você falou, é um dado que é extremamente preocupante, porque assim, a gente sabe que o câncer de próstata, a gente dá um diagnóstico de casos de câncer de próstata a cada 7 minutos no Brasil. E a cada 40 minutos, um homem no Brasil morre de câncer de próstata. Então, assim, talvez o câncer do homem mais frequente, tirando os casos de câncer de pele, né, não melanoma, mas que pode levar até 25%, dos casos diagnosticados com câncer de próstata, até cerca de 25% desses homens podem vir a morrer em decorrência do câncer de próstata. E a gente está falando de uma doença que tem um alto índice de cura, se diagnosticado precocemente, e que, diferente de outros tipos de cânceres, vocês me corrijam se eu estiver errada, não é agressivo, né? Não tende a ser agressivo e com evolução rápida. Perfeitamente. Existe uma fatia de pacientes portadores de câncer de próstata que seria uma enfermidade assim, extremamente silenciosa, indolente e, inclusive, assim, com agressividade extremamente contornável.
Agora, evidentemente que tem uma fatia de pacientes que tem câncer que estão extremamente agressivos, que graças a Deus é a minoria, né? Então, uma coisa interessante que o André colocou é que as mulheres são muito interessadas nesse contexto e é elas que se interessam em marcar consulta. Eu trabalhei com Previdência, com o SUS muitos anos, acabei de aposentar agora, e nesses anos o que a gente percebeu é que está havendo uma mudança de comportamento. Eu acho que essa iniciativa das mulheres de estimular os homens, hoje eles estão assim como voluntariamente procurando. E como a mídia aí está sempre dizendo a incidência, o número de casos, coisa e tal, isso deixa eles de certa forma preocupados e começam a procurar com uma frequência maior. Então eu acho que a importância que vocês desenvolvem nesse trabalho é extremamente favorável. Entendeu? A gente pode elencar sintomas, por exemplo, os homens que estão nos assistindo, ou as mulheres que estão assistindo e que são casadas, ou que têm irmãos, que têm pais. Quais são os sintomas que o homem precisa ficar atento e essa rede de apoio muitas vezes também tem que estar atento? Sim. O que a gente sabe é que em relação ao câncer de próstata, no início da doença, grande parte dos pacientes não tem qualquer sintoma. É assintomático. É assintomático. Pacientes que vão manifestar alguns sintomas, muitas vezes em decorrência do câncer de próstata, quase 90% deles já vão ter vão estar com doença avançada, tá? O que a gente tem que diferenciar aqui, porque aí vão ter homens que vão falar, mas eu tenho sintoma, eu tenho dificuldade, então eu tenho câncer de próstata. Não. A gente tem outros problemas da próstata também, que são de causa de etiologia benigna, que no caso é a hiperplasia prostática benigna, e os casos de inflamações, que são as prostatites, que são doenças benignas, que também manifestam os sintomas urinários, né? Mas o porquê do diagnóstico precoce, porquê da procura do paciente ir até ao médico para fazer essa avaliação? Justamente por causa disso. O câncer de próstata, em quase 70% das vezes, ele cresce na periferia da próstata. E a gente tem o canal da uretra, por onde vai passar a urina, passando no meio da próstata. Sim. Como ele nasce na periferia, normalmente, no início da doença... A pessoa não sente nada. Não sente nada. Diferente, por exemplo, da hiperplasia prostática benigna e da prostatite, que numa fase mais aguda, ele cresce para o interior do canal da uretra, dificultando a passagem da urina e o paciente apresentando alguns sintomas. Então, por isso a preocupação de a gente fazer esse rastreamento, de estimular o paciente a procurar. Porque no caso do câncer de próstata, no início não tem nenhum sintoma. Diferentemente da hiperplasia prostática benigna e dos casos de prostatite, doenças benignas que podem manifestar alguns sintomas. Urina no sangue é algum sinal de preocupação? Pode ser. Tá? Os principais sintomas que o paciente tem que se preocupar, os familiares, são principalmente a dificuldade de esvaziar a bexiga, ou seja, a necessidade de fazer força para urinar. Às vezes vai até o banheiro, demora para sair a urina, que a gente chama de hesitação. Às vezes o jato urinário sai mais fino, às vezes ele sai a prestações, ele sai aos poucos. O fato de às vezes levantar muitas vezes à noite para ir ao banheiro, aumenta a frequência, tanto durante a noite como durante o dia também. E a sensação, principalmente, quando você termina de urinar, que como se sobrasse urina dentro da bexiga. E você não conseguisse urinar. E aí fica aquele gotejamento no final da micção. Isso são sintomas, além dos quadros de sangramento que podem ocorrer, mas são menos frequentes. Mulher vai ao ginecologista pelo menos uma vez por ano e obrigatoriamente tem que fazer o exame preventivo chamado de Papa Nicolau. O homem também deveria ir pelo menos uma vez ao ano no urologista? Isso é o consenso, né? O consenso da Sociedade Brasileira de Urologia é que o urologista estimule seu paciente a procurá-lo pelo menos uma vez por ano. Porque é esse segmento, assim, disciplinado, que você pode, de uma maneira extremamente consistente, fazer um diagnóstico precoce. O André foi extremamente, assim, feliz quando ele falou que o câncer de próstata no início, ele não tem nenhuma manifestação. Talvez, como ele cresce na periferia, como ele cresce na parte externa da próstata, que é justamente aquela parte que o toque consegue pegar. Então, se ele procura o médico de uma maneira precoce, disciplinada, e faz aquele exame digital anual, a chance dele chegar a uma irregularidade nessa glândula aumenta consideravelmente e daí ele começa a ser explorado de uma maneira mais específica. É como o colega falou, dando um diagnóstico precoce, facilitando sobremaneira o prognóstico da enfermidade. E a cura, né? E a cura, porque o prognóstico dele vai ser bom. A partir de que idade? Porque a gente chegou no ponto que talvez seja o grande dificultador desses homens irem ao médico, que é o exame de toque retal. A partir de que idade um homem deve começar a fazer esse rastreamento?
Olha, existe consenso sobre isso também. No meu consultório, habitualmente, se for afrodescendente, a partir dos 40 anos eu começo a fazer o exame digital, o toque nele. Se houver um histórico familiar, por exemplo, o avô teve câncer de próstata, ou o pai teve câncer, ou os dois, a partir dos 40 anos eu começo a fazer esse exame. Ou se ele chegar no consultório com manifestação clínica exuberante. O doutor André falou de uma maneira assim consistente que existem outras enfermidades Sim. que provocam sintomas urinários exuberantes e não é o câncer de próstata. Não é o câncer de próstata. Então, esse cuidado é que a gente tem que ter. Por isso que eu acho que frequentar o urologista uma vez por ano e começar a fazer o exame a partir dos 45 anos, mais ou menos, ou 50 anos, ou antes, com essas nuances que eu falei, eu acho que é o que deve ser feito de uma maneira mais correta. Por que os negros têm mais possibilidade de desenvolver o câncer de próstata? Isso é um mito ou isso é uma realidade? Eu vou fazer uma colocação minha, André, me corrija. Assim, Interessante, nos Estados Unidos isso é uma tônica mesmo. Parece que a incidência de câncer de próstata nos afrodescendentes americanos, de fato, é maior do que em outra categoria. Agora, aqui no Brasil, como eu trabalhei com SUS, eu tinha uma população imensa de pacientes, eu não consegui constatar que a incidência aqui... Eu sou da Bahia, eu sou baiano. Em Salvador, os afrodescendentes são predominantes. Eu me lembro que eu levei um colega para o Congresso Brasileiro de Urologia em Salvador, e ele não conhecia Salvador. Ele falou, nossa, mas tem muito preto aqui. Eu falei, tudo é turista. Então, lá eu não sei, porque eu saí de lá recém-formado. Mas aqui eu não consegui assim, constatar que a incidência é maior em afrodescendentes. O senhor tem essa percepção, doutor André? Esses trabalhos são mais em relação à população americana mesmo, né? Então tem essa questão dos fatores genéticos que podem levar a essa... Mas assim, realmente a percepção que a gente tem atendendo tanto o SUS como o serviço privado não tem tanta dessa diferenciação. Mas a gente segue os guidelines americanos, europeus, que colocam isso, justamente isso. Um fator de risco para você, a partir dos 45, começar a fazer o rastreamento. A raça negra como fator de risco por questões mais genéticas, obesidade e o histórico familiar. A hereditariedade, ela é também predominante? Muito, muito. A gente sabe, para pacientes que tiveram um parente que teve câncer de próstata, no caso, pai, avô, tio, irmão, isso aumenta em 2 vezes o risco de você desenvolver o câncer de próstata. Se você teve 2 parentes diretos que tiveram câncer de próstata, isso aumenta para 6 vezes. Se você teve 3 parentes que tiveram, aumenta para 15 vezes. Nossa. Então, assim, o fator hereditariedade faz com que seja obrigatório essa avaliação o quanto mais precoce possível. Vocês disseram, no seu caso, doutor Felisberto, o senhor disse que trabalhou muito tempo no SUS. Como é que vocês avaliam as políticas públicas que existem hoje destinadas para a questão da prevenção, atendimento, tratamento do câncer de próstata? A gente regionaliza, vamos regionalizar aqui para a nossa região, mas em âmbito, inclusive, nacional. Olha, nacional eu não tenho conhecimento assim consistente, mas eu diria, aproveitando até agora, no tempo que eu vivenciei o SUS, eu tenho um amigo que diz que o SUS é o melhor convênio que existe na face da Terra. Eu achei que ele estava doente, mas depois, agora, retrospectivamente, eu fui avaliar e eu achei dados importantes. Eu trabalhava 5 dias por semana, eu fazia ambulatório. E interessante que o paciente tinha consulta marcada com tal dia, tal hora. Claro que o horário não era obedecido porque acumula, são 10, 15 pacientes. Mas o dia dele estava lá. A gente conversava, examinava, pedia exame, ele marcava retorno com hora marcada, você acompanhava ele. O problema é quando existe a necessidade de procedimentos cirúrgicos, de diagnósticos que são feitos através de exames que têm que ser feitos para aí complica, entendeu? Mas eu acho que aqui em Santos é uma cidade privilegiada. Santos, eu tenho que entender que isso, quando eu convivi no SUS, eu tinha assim liberdade de acompanhar paciente durante anos e anos. Eu tive oportunidade de tirar muitos pacientes do meu consultório, muitos que não tinham condição de manter o convênio, e acompanhar no SUS por 10, 15, 20, 30 anos. Trabalhando a prevenção. Justamente. E olha que nesse tempo é quando você descobre, como o André falou, esses fatores facilitadores, tipo raça, idade, obesidade, esses é que tem que acompanhar com uma frequência maior. Esses a gente tem que ter um olho um pouco mais assim, com percepção, justamente. Então eu diria que pode melhorar a assistência. Mas Santos eu acho que é uma cidade privilegiada. Eu saí já
está fazendo já um ano praticamente, eu não sei se isso continua. Espero Na sua que opinião, continue. doutor André, como é que o senhor avalia as políticas públicas, especialmente, não quando a gente faz aquela consulta, mas quando a gente tem a necessidade, de fato, de um tratamento. E quando a gente fala de câncer, a gente sabe que o tempo é predominante. Exatamente. A Sociedade Brasileira de Urologia, de há uns anos para cá, ela tem feito, junto ao governo federal, tem uns encontros que acontecem no mês de novembro, deve acontecer esse mês novamente, encontro de políticas públicas em relação à saúde do homem. Justamente visando isso, porque para a mulher já o desenvolvimento em relação ao câncer de mama, tal, as políticas públicas já vêm há muito tempo. Para o homem, isso começou a desenvolver muito mais tardiamente. Então, assim, já existem políticas do governo federal em relação a ampliar esse leque de atendimento, de trazer a informação, de tentar trazer o homem para ser atendido, só que isso, assim, ainda tem muito a se fazer. Então, acho que esse novo governo que deve entrar deve pensar muito isso, porque a gente está lidando, assim como tem para a mulher, para o homem, que, assim, às vezes é o arrimo da família e você tirar de circulação por uma doença que ela, desde que diagnosticada... Muitas vezes um homem produtivo, né? Exato. E às vezes, quando você pode fazer um diagnóstico precoce, a chance de cura pode ser de mais de 90%, mais de 90% das vezes, se diagnosticado precocemente. Então, assim, as políticas públicas ainda têm que evoluir muito para poder chegar no ponto que as mulheres já atingiram em relação às políticas públicas. Eu acho que, assim, em relação ao diagnóstico, assim, o SUS, a nossa rede pública tem investido muito nessa questão, só que ainda tem muito a se fazer em relação principalmente ao acesso ao tratamento. Não só ao diagnóstico, mas em relação ao tratamento. Porque de nada adianta você ter um diagnóstico na mão e não ter como tratar da doença. Exatamente, exatamente. Então, acho que assim, mesmo na nossa região, a gente tem serviços excelentes de primeira linha que fazem esse tipo de tratamento. O serviço Dr. Serra, na Santa Casa de Santos, é um desses. Mas acho que a gente tem que facilitar esse acesso ao tratamento, porque, assim, às vezes o serviço que a gente tem disponível não dão conta da demanda. Né? O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido, aliás, para o nosso primeiro intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre exatamente tratamento do câncer de próstata. Não saia daí. Até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos espaço agora para as notícias da região. As defesas de 5 dos 7 detidos pela Polícia Federal durante a Operação Tritão, há exatamente uma semana, tiveram indeferidos os pedidos de revogação de prisão temporária. Os executivos da CODESP, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, devem permanecer detidos até pelo menos dia 8, quando termina o prazo de 10 dias de prisão. A principal alegação da Justiça é que não houve tempo para análise de todo o material apreendido. Nos autos consta que, se solto, o requerente pode adotar condutas que tornem difícil ou mesmo impossível o adequado esclarecimento dos fatos. A Operação Tritão investiga a atuação de uma organização criminosa que formou um cartel e fraudou licitações em contratos para a CODESP. Prejuízos superiores a 37 milhões de reais. Os autos apontam irregularidades em vários contratos, com fraudes envolvendo agentes públicos ligados à estatal, como a ex-estagiária Daniela Elise Rodrigues, de 22 anos, que foi assessora do presidente da CODESP. Ela recebeu em sua conta bancária R$ 154 mil em 3 transferências feitas pela empresa Capital 3, suspeita de participar do repasse de propina. Estão presos, além do presidente da estatal, José Alex Oliva, 4 funcionários da CODESP e 3 empresários. Ainda vão haver muitos desdobramentos dessa operação. E voltamos com os nossos convidados. Hoje é dia de Bom Dia Saúde e falamos de câncer de próstata. Participam do Bom Dia Baixada os médicos urologista Felisberto Serra e André Tomé. Você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Doutor André, durante o nosso intervalo, um dos nossos câmeras fez uma pergunta extremamente interessante. Ele lembrou o caso da atriz Angelina Jolie, que tinha casos de câncer de mama na família e precocemente fez um mapeamento e descobriu que tinha a possibilidade grande de desenvolver a doença e optou pela retirada total das 2 mamas. No caso do câncer de próstata, isso também é possível?
Ainda não temos um protocolo assim de indicação de remoção da próstata pelo fator hereditariedade. Mas hoje é possível, a gente já tem na prática clínica pelo menos 2 marcadores genéticos que predispõem o risco de o paciente evoluir com câncer de próstata, principalmente se tiver algum fator hereditário. Tá? Esses testes já são realizados em vários laboratórios de São Paulo. São testes, no entanto, caros, tá? Não cobertos pela maioria dos planos de saúde. Muito menos pela rede pública? Muito menos pela rede pública, mas que assim, já mostram avanços, né, nesse sentido, de você ter pelo menos uma perspectiva de como é que vai ser a evolução daquele quadro, daquele paciente. Então, isso já é disponível na prática clínica, no entanto, assim, ainda o que limita isso é a questão do custo. Ainda não é tão acessível. Exatamente. Doutor Felisberto, o exame de sangue substitui o exame de toque? Absolutamente. Olha, o exame de sangue que todos conhecem como o nome de PSA, que é uma proteína que é produzida na próstata, não é um exame câncer específico, é um exame específico da próstata. O doutor André havia falado anteriormente que existe sintomas urinários em pacientes que têm a próstata crescida e não é câncer de próstata. Então, o PSA é um mediador, tá? Ele serve assim como um caminho que você vai seguir. Aliás, é bom que isso seja divulgado. Ainda ontem no consultório eu recebi um rapaz, amigo nosso, com 50 anos, e ele fez equivocadamente um PSA e deu elevado. Ele chegou desesperado. Desesperado, estou com câncer. O que eu quero dizer é o seguinte, quando o PSA está elevado, nós não podemos categoricamente admitir que esse paciente está com câncer de próstata. O doutor André falou em infecções da próstata, a prostatite, falou no aumento benigno da próstata, falou em infecção da próstata. Então, toda vez que você pede um PSA e você não atentar para isso e ele vier alto, o paciente vai ficar desconfortável. Em pânico. Então, o exame é necessário, ele faz parte da avaliação para ver se o paciente tem câncer, faz, mas a gente precisa saber. Aliás, é um momento que a gente poderia aproveitar aqui e dizer o seguinte, eu acho que o PSA, em se tratando de um exame caro, como outros marcadores que ele falou, deveria ser pedido respeitosamente aos nossos colegas pelo urologista, porque sabe o melhor momento, sabe a hora e não vai confundir o nosso paciente. Por exemplo, eu nunca pedi uma cintilografia cardíaca, porque eu não sei pedir uma cintilografia cardíaca. Eu acho que o cardiologista é o colega mais indicado, que tem intimidade com as enfermidades, e ele sabe quando pedir, a hora que pedir. A mesma coisa eu acho que deveria ser interpretada em relação ao PSA, porque a gente recebe muito em consultório paciente com esse exame alterado, preocupado, achando que está com câncer. E muitas vezes está com uma infecção na próstata apenas. Perfeitamente. Então, eu acho que o exame de sangue só não resolve o problema, não diagnostica. É um indício, é um caminho que a gente tem que seguir. Por que o exame de toque ele é tão preciso? O que acontece? A gente sabe que tem, estatisticamente, 20% dos pacientes que vão ter um diagnóstico de câncer de próstata são descobertos única e exclusivamente pelo exame de toque. Ou seja, onde você tem um PSA baixo, né, um marcador, né, no sangue, que é o PSA baixo, e você só diagnostica o caso de câncer pelo toque. Através do exame de toque, pela proximidade da próstata com a ampola retal, né, do reto, você consegue sentir a parte periférica da próstata. Que é onde o câncer começa a se desenvolver. Em pelo menos 70% dos casos, o câncer vai crescer na periferia. Então, você consegue sentir se existem irregularidades na próstata. Se a próstata está mais endurecida, se você consegue sentir algum nódulo. Tá? Eu lembro de pelo menos 2 ou 3 casos que eu já operei de câncer de próstata com PSA normal. Tá? Onde, através do exame de toque, houve a dúvida, a gente acabou solicitando um exame que é necessário nesses casos, que é o ultrassom transretal com a biópsia da próstata, onde você biopsia a próstata e vai ser esse exame que vai dar o diagnóstico confirmatório da doença. Então, assim, e tinham PSAs absolutamente normais. Então, assim, o exame de toque, ele deve acompanhar sempre a questão do PSA. E a importância de realizar, como o Dr. Serra colocou, de pelo menos uma vez ao ano fazer uma avaliação, independente se a pessoa tiver algum sintoma ou tiver alguma manifestação suspeita. Pelo menos uma vez por ano é o ideal. Eu tenho aqui uma equipe essencialmente masculina, né? E talvez a maior dúvida de todos esses homens seja:
É um exame demorado? Ele dói? Olha, o exame digital, o toque retal, que é feito em consultório, é um exame extremamente factível. Se o paciente é desconfortável, é desagradável, eu concordo. Mas é um exame que dura meio minuto, não é doloroso, é assim, desagradável. Mas dá, como o André falou, eu reforço esse relato, eu também tive um paciente que eu fui examiná-lo com menos de 45 anos, com PSA rasteiro e tinha um nódulo, quer dizer, está nesses 20% que são diagnosticados com toque retal. Então, o exame de toque é um exame factível, indolor a maior parte das vezes e que se chega a diagnóstico e até serve para tranquilizar o paciente. Eu acho que tem que ser feito. Todo tumor na próstata é maligno? Nem sempre. Por exemplo, no caso da hiperplasia prostática benigna, né, como a gente tinha comentado, você tem um crescimento da próstata, a próstata pode crescer de tamanho. Isso acontece normalmente na evolução pelo envelhecimento da população. Alguns pacientes vão apresentar um crescimento maior da próstata do que outros, tá? E isso não existe ainda uma explicação, porque é justamente uma fase onde a produção hormonal de testosterona no homem tende a cair, é justamente a fase onde a próstata começa a crescer. Então, a gente sabe de fatores genéticos, fatores, hábitos de vida, tudo, mas tem pacientes que vão apresentar crescimentos maiores do que em outros, na evolução natural da doença. E muitas vezes o paciente começa a manifestar esses sintomas de dificuldade urinária e você tem uma doença benigna. Então, assim, nem toda alteração na próstata é câncer. Você tem os casos de hiperplasia prostática benigna, que são a grande maioria dos diagnósticos, e os casos também infecciosos como as prostatites. Quando a gente pensa em câncer de próstata, a gente tem um perfil de homem a partir dos 40 anos, que é quando quando o homem tem que ficar mais atento. Mas pode acontecer de pacientes mais jovens, antes dos 40 anos, desenvolverem a doença? Olha, eu nunca vivenciei isso. A gente sabe que uma das situações do câncer de próstata é quanto mais idoso o paciente, maior a chance de incidir essa enfermidade. O paciente mais jovem que eu operei com câncer de próstata, lamentavelmente, tinha 42 anos. Foi esse achado acidental que o André relatou 3 casos dele. Então, a maior incidência, geralmente, é acima de 70 anos. Evidentemente que entre 50 e 70 existe uma população vulnerável, mas a gente sabe que vai aumentando a incidência de acordo com a faixa etária. Pacientes jovens podem desenvolver? Isso existe na medicina? Sim, tem um colega de São Paulo, que é o Dr. Antônio Macedo, que ele tem um grupo de pacientes que ele acabou estudando. São pacientes jovens, até mesmo crianças, uma doença extremamente rara, mas ele conseguiu compilar algumas dezenas de pacientes, que é o rabdomiossarcoma de próstata, que pode desenvolver na adolescência ou até adulto jovem. Mas são casos extremamente raros, isso a gente está falando de uma porcentagem mínima, mas são casos relatados na literatura. Esse colega de São Paulo ele tem, se não me engano, são 16 ou 18 casos, não lembro o dado certo, mas algumas dezenas de pacientes que ele acompanha em relação a isso. Então, assim, existe, não é o mais frequente, não é o mais prevalente, mas pode muitas vezes acontecer também. Quando a gente tem o diagnóstico do câncer de próstata, qual é hoje o tratamento mais convencional? Depende da faixa etária, né? Então, assim, dependendo do paciente, das condições clínicas do paciente, de doenças que ele apresente e tal, a gente vai indicar ou mais um tratamento cirúrgico ou, em algumas situações, a radioterapia. Se for um paciente que tiver em condições clínicas saudáveis, um paciente rígido, que tiver condições de ser submetido a um tratamento cirúrgico, a cirurgia é a primeira opção. Porque a gente sabe que, a longo prazo, esse paciente vai ter, em relação à evolução da doença, vai ter um resultado melhor, tá? Agora, em pacientes que já se encontram numa determinada faixa etária, onde você ali apresenta outras doenças, por exemplo, uma hipertensão descontrolada, um diabetes, já teve um infarto, um AVC, ou dependendo da faixa etária que ele se encontra, muitas vezes a radioterapia é o tratamento mais indicado. Em que momentos a gente usa a quimioterapia para o tratamento do câncer de próstata? Olha, a quimioterapia geralmente é um tratamento adjuvante, entendeu? Não é o primeiro tratamento que a gente faz. Nesses 42 anos de formado, nós tivemos uma época que nós não tínhamos muitos recursos, como o André indicou, para você tratar cirurgicamente, por exemplo, o câncer da próstata. Naquela época nós tínhamos um procedimento que é uma espécie de tirar o hormônio que alimenta a próstata.
a gente fazia uma cirurgia nos genitais, nos testículos, raspava a parte funcionante do testículo que alimentava o tumor. E esses elementos viviam muito bem. Eu tenho estagiários que frequentavam o meu ambulatório e ficavam 3 anos sentados comigo, e eles vivenciaram, paciente que foi feita essa cirurgia, que entra de manhã, opera e vai embora, paciente de viver 15, 16, 18 anos. Livre da doença? Não, livre não, com a doença, mas sem manifestação. Mas sem manifestação. E eu vivenciei uma época que eles morriam de outras morbidades, infarto, senilidade, queda, acidentes, etc. Não do câncer de próstata. E não do câncer de próstata. Evidentemente que isso não é para todos os casos, como o André falou. Hoje, se o sujeito tiver uma perspectiva de vida boa, sem morbidades paralelas, a melhor coisa é, a depender do estágio da doença, o diagnóstico precoce está contido na glândula, a gente sabe que o melhor tratamento é cirúrgico. Evidentemente, se escapole, mesmo depois da cirurgia, se essa enfermidade escapole, aí faz o que o André falou. Tem tratamentos complementares. Quais são os efeitos colaterais, se a gente pode chamar assim, da cirurgia? Só colocar antes disso uma divisão que o doutor Sérgio já colocou, em relação ao tratamento. Você a gente acaba classificando a doença em doença localizada, doença localmente avançada e doença metastática. Para cada um desses grupos existe um protocolo de tratamento. Para a doença localizada, que é aquela doença que está restrita à próstata, a primeira indicação ou é a cirurgia, seja a técnica qual delas for, ou a radioterapia. Para a doença localmente avançada, você tem a questão da cirurgia associada à rádio ou à hormonioterapia, Nós vamos ou falar a no radioterapia. próximo bloco, inclusive. E a doença metastática, que aí sim existe a questão da hormonioterapia associada à quimioterapia. Em relação à pergunta que você fez em relação à cirurgia, a cirurgia hoje é a principal indicação, para alguns casos de doença localizada, como eu falei, é a principal indicação pelos resultados futuros. A gente sabe que a questão de sobrevida é melhor, o risco de recidiva é menor em relação à doença, só que ela pode ter alguns efeitos colaterais. A incontinência urinária é um deles, que ela pode, o paciente pode apresentar depois da cirurgia, até os primeiros 3 meses. Tá? A gente sabe que após 1 ano de tratamento, cerca de 30% ainda dos pacientes podem apresentar quadros de incontinência urinária após o tratamento. E a questão da disfunção erétil. A gente sabe que uma parcela, pelo menos de cerca de 50% dos pacientes, podem vir a apresentar problemas relacionados com a cirurgia. Hoje, felizmente, temos tratamentos para isso, não só para incontinência urinária, como para disfunção. Como para disfunção erétil. Em relação à incontinência urinária, técnicas de fisioterapia voltadas para esse quadro, e quando escapa ao tratamento fisioterápico, nós temos a questão do esfíncter urinário, sim, ou do sling masculino, que são técnicas cirúrgicas que podem vir a melhorar isso. E em relação à disfunção erétil, a gente tem toda a mão de medicamentos ou por via oral, ou injetáveis, ou em casos extremos, onde você não conseguiu recuperar a função erétil, até casos de implante de prótese peniana. Quer dizer, não tem desculpa para o homem não se cuidar. Exatamente. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue falando um pouquinho mais sobre câncer de próstata. Afinal, estamos no Novembro Azul. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Cansados dos acidentes de trânsito no bairro, moradores do Macuco, em Santos, cobram providências das autoridades. Gabriela perdeu o pai há pouco mais de um mês, vítima de um acidente de moto. Aqui na Rodrigues Alves, na Preferencial, e um senhor não parou no pare, passou direto, pegou ele, teve um outro motoqueiro que desviou, mas o meu pai não conseguiu desviar. E aí, infelizmente, ele faleceu, ele caiu e já ficou no local. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Rodrigues Alves com a Rua Batista Pereira, no bairro do Macuco, um local que não deveria ser perigoso. Mas Dona Carla, que mora quase em frente ao cruzamento, diz que por aqui toda hora tem acidente. É uma coisa absurda, né? Porque o pessoal não respeita o cruzamento, principalmente motoqueiros, que estão sempre com pressa, e eles passam direto e às vezes não vê, às vezes tem carro estacionado perto da esquina. E é grave a situação? É grave, tanto que já teve um fatal, né? Há um mês atrás, um rapaz veio a falecer aqui. Isso foi numa quarta-feira, no sábado de noite já teve outro acidente. Depois de 10 dias teve outro capotamento aqui feio também. E não é de hoje que os problemas acontecem. A Beatrice mora próximo ao local. Há cerca de um ano ela passava de carro por aqui
e se envolveu em um acidente. Eu estava vindo por volta das 7 da noite, fui cruzar o cruzamento, achando que a preferencial era minha, mas eu paro em todos os cruzamentos, mesmo sendo meu ou não. É preciso avançar um pouco para ter visibilidade. Nisso vinha uma moto e me pegou, eu peguei a moto, não sei. E não tem como ter visibilidade, né? A gente precisa avançar um pouco. Aqui é uma via de escola, deveria ter um semáforo, né? Aqui na rua Batista Pereira, a única sinalização que tem para o motorista é aquela placa de pare ali no poste, suja. Não tem lombada, não tem semáforo ali no cruzamento e aqui no chão, o que a gente vê, ó, uns restos de tinta, onde deveria ter um pare, para indicar que o motorista tem que tomar cuidado. Aí o que é que acontece? Ele vem aqui no sentido da rua e tem que ir lá no meio quase da Rodrigues Alves. Olha só como a gente está vendo esse carro agora. Tem que colocar o bico do carro lá na avenida para ver se está vindo o carro e conseguir passar. Olha só, aí ele vai e atravessa. Para a Gabriela, que perdeu o pai, resta a dor. E o que ela quer é que outras pessoas não passem pela mesma situação. Eu estava esperando meu pai para almoçar. A minha mãe estava esperando ele em casa para levar comida para ela, porque ela estava doente. E aí a nossa vida, de manhã, eu estive com ele e de repente, na hora do almoço, ele não estava mais aqui. Eu fiquei esperando, entendeu? E minha mãe também. Então, outras famílias podem passar pela mesma situação, né? E às vezes com uma medida tão simples de acontecer, pode evitar tudo isso, né? Em nota, a CT informou que 13 acidentes foram registrados no cruzamento em 2017 e este ano, de janeiro a agosto, 2. Até dezembro, um semáforo deve ser instalado no local. Além do semáforo, eu deixo a sugestão para a CT dar uma atenção especial à sinalização de solo, porque ela está lá naquela região quase inexistente. E falando em pedir providência, alunos de uma escola municipal de ensino do Morro do São Bento, também em Santos, gravam vídeos pedindo melhorias na comunidade. O projeto repercutiu na internet. O Kaique sobe e desce essa escada várias vezes por dia. É o acesso à casa dele que fica no Morro do São Bento. Para o menino, não chega a ser um problema. Mas para uma pessoa mais velha, a situação pode complicar. E foi pensando na avó que o Kaique fez o pedido dele. Um corrimão para minha avó subir, que ela sobe mais e desce também. Aí ela vai para o Bom Prato, ela vai para minha tia. Aí ela fica descendo com a parede. Ela põe a mão na parede. Uhum. O Kaique foi estimulado pela professora dele, que criou um projeto para que os alunos pudessem falar de como é a vida na comunidade. Nasceu o projeto Morro que eu quero. Foi criado dentro da sala de aula, no qual as crianças teriam que fazer frases, né? E as 10 melhores frases seriam selecionadas para estar saindo gravando pela comunidade. E aí, o que o Kaique fez? O que o Kaique falou? Então, uma das frases que me comoveu muito foi a frase do Kaique, no qual ele pediu um corrimão para a avó dele, para que ela pudesse subir e descer com segurança. A avó, que foi a inspiração do Kaique, não contém a emoção. Ela conta que há muito tempo pede um corrimão no local. Uma medida simples que poderia mudar a qualidade de vida dela e de outros moradores. Faz anos que a gente está lutando por isso e não consegue. Tá difícil, já tem mais de 10 anos que a gente está tentando. Na época do meu pai, né? Então ele escuta eu falar todo dia que queria um corrimão porque eu tô ruim das pernas e para me descer é muito ruim. O Morro que eu quero foi parar na internet. Os vídeos tiveram grande repercussão. As crianças deram voz e imagem à realidade que vivem. Onde as pessoas jogam lixo no lixo e não tem a gente ruim vivendo entre nós. Agora a professora Alessandra quer ir além. Quer que os desejos se tornem realidade. Quero que as autoridades competentes, né, possam dar voz e solucionar o problema dessa criança. Na verdade, não é só dessa criança, né? É de uma comunidade inteira. Parabéns à iniciativa da professora Alessandra e parabéns aos jovens estudantes. Quando a gente vê crianças se apropriando do direito que elas têm de cobrar as autoridades, a gente começa a ter esperança
de um futuro diferente. Em nota, a Prefeitura de Santos disse que vai ser aberto um processo licitatório ainda este ano para reparos e trocas de corrimão nos morros da cidade. A gente vai acompanhar, e vai acompanhar mesmo, para saber se no Morro do São Bento, a avó desse aluninho vai conseguir ter dignidade para poder descer as escadarias. E voltamos com os nossos convidados. Hoje é dia de Bom Dia Saúde, falamos de câncer de próstata desde as 8 horas da manhã. Participam do Bom Dia Baixada os médicos urologistas Felisberto Serra e André Tomé. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Twitter, pelo nosso Instagram e pela nossa fanpage. Eu queria pegar esse bloco, a gente tem um pouco mais de 5 minutos, para falar um pouquinho da questão da hormonioterapia. Em que casos a hormonioterapia ela é indicada e se ela traz algum efeito colateral? A hormonioterapia está indicada em casos onde a doença ela, se estendeu além da próstata, né? Que ela já está comprometendo estruturas ao redor ou até mesmo à distância. Que deu metástase. Exato. Os principais locais para onde geralmente o câncer de próstata dissemina, o primeiro deles seria principalmente para os ossos e para os gânglios linfáticos, tá? Então, através de trabalho, até um trabalho que levou a um prêmio Nobel na década de 60, que se mostrou que o câncer de próstata ele depende da testosterona, do hormônio masculino, para ele crescer. Quer dizer, a testosterona alimenta o crescimento do câncer de próstata. Então, a partir disso, vários trabalhos tentaram desenvolver drogas para tentar justamente fazer o bloqueio dessa ação da testosterona na próstata. Então, a hormonioterapia ela vai estar indicada nesse tipo de situação, onde a doença se estendeu, onde você já tem sinais de metástase. É a principal linha de tratamento após o caso da radioterapia ou mesmo da cirurgia em algumas situações. E resolve na grande parte dos casos. Quando você começa a ter uma falha ao tratamento hormonioterápico, é que você vai instituir a quimioterapia. Então, a quimioterapia no câncer de próstata, ela vem numa fase mais tardia, porque a gente sabe que a hormonioterapia... É o inverso, por exemplo, do câncer de mama. Exatamente. Então, assim, a gente sabe, dependendo do grau do estadiamento, né, do grau que a doença tiver desenvolvido, você tem linhas de atuação. A hormonioterapia ela tem esses efeitos colaterais, ela pode dar diminuição do libido,